Muito bem, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos nessa noite. Hoje é dia 1º de junho de 2015, uma segunda-feira, são 19 horas e 47 minutos. Estamos transmitindo desde a Associação Jaúense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando hoje o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 3, Possessos. Todo mundo lá? Muito bem. A questão é número 473. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Nós já havíamos lido essa pergunta, né, na aula passada, não é isso? E havíamos sim. Nós começamos a ler, começamos a comentar, acabamos a aula e retornamos para o início do livro. Aqui marcamos o item 3, lembra-se? Foi assim, só de... Eu vou falar que nem Kardec falaria, en passant, de passagem. Muito bem, os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age, como quer, sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. Está claro a resposta para vocês, a pergunta e a resposta? Denise, eu não senti firmeza na sua... Você nem falou que sim, nem que não. Está meio assim. Tá bom o quê? Então explica para mim o que você entendeu. Os professores antigamente, eu não me considero professor, mas professores antigamente faziam assim: fulano, você entendeu? Porque entendi, então explica para mim o que você entendeu. Você é muito boa. Não, você é boa, não existe ninguém burro. Não existe ninguém burro. Existe as pessoas que têm um pouco mais de didática e as outras que têm um pouco menos de didática. Mas quando a gente sabe uma coisa, a gente consegue explicar, né? É só para deixar claro, não é sabatina, não. É só para ficar claro aquilo que está sendo estudado, né? Porque a ideia que se tinha até então, até a comunicação dos espíritos, é que os espíritos entravam sim no corpo da pessoa. Isso quer ser um possesso, né? É estar possuído por um outro espírito, e normalmente por um espírito mau, né? O diabo, o demônio, o gramunhão, coisa ruim, possuir o corpo do cara. Aliás, até hoje, muita gente eles se utilizam dessas afirmações. Não existe termo, não existe incorporação. O que existe é psicofonia. Mas muita gente dentro da doutrina espírita usa o termo incorporação. Na Umbanda é muito comum, no Candomblé é muito comum dizer-se que o espírito está incorporado. Né? Muita gente acha que centro espírita é aeroporto de espírito, né? Baixa espírito, levanta espírito. Né? O que o Candomblé ou a Umbanda tem de bom? Tem algo bom? Porque eu desconheço, eu só ouço falar coisas. Tem sim. Acontece o seguinte, olha, o bem e o mal estão em todos os lugares. O que depende
e se a gente for falar especificamente de religião, depende de quem a pratica. Por exemplo, o espiritismo não precisa de que ninguém destrua ele, os próprios espíritas destroem. Entendeu? Os próprios espíritas se encarregam de destruir, fazem um monte de asneira, falam um monte de bobagem, e acaba, aos olhos de quem não conhece, ou de quem lida com a ciência, acaba caindo no ridículo. Porque os espíritas não estudam o espiritismo e acabam fazendo aquilo que você está careca de saber, o espiritismo. Então, por exemplo, na Umbanda, os mesmos espíritos que trabalham dentro do centro espírita trabalham na Umbanda. Não tem diferença, entendeu? A diferença é que eles usam muito mais magnetismo na Umbanda, usam do magnetismo do médium, os médiums são, de certa forma, têm uma condição magnética diferente da nossa, eles utilizam muito mais do magnetismo, e a maneira de se provocar o fenômeno e a maneira pela qual eles se utilizam dos espíritos é diferente da nossa, entendeu? Da nossa maneira de agir. Nós, por exemplo, direcionamos muito mais a utilização da doutrina espírita para o conhecimento da ciência do que propriamente para o fenômeno. Na Umbanda é diferente. Embora centros de Umbanda mais modernos estão se voltando mais para o estudo, inclusive utilizando os livros de Kardec. O livro dos médiuns, por exemplo, né? Então, estão se voltando mais, eles estão percebendo que há uma necessidade de se estudar para poder praticar com mais qualidade. Tá? Mas o bem e o mal estão aonde as pessoas desejam o bem e o mal. A pessoa pode não ter religião nenhuma e praticar o bem. Entendeu? Por exemplo, uma benzedeira. Ela pode não ter religião nenhuma e fazer o bem às pessoas. Dentro da Umbanda, existe gente que usa a Umbanda para a prática do bem e para a prática do mal. Embora ele chame de Umbanda, não é Umbanda. Porque a Umbanda verdadeira, ela tem por objetivo a prática do bem. Ela se utiliza de alguns subterfúgios, de alguns meios de se comunicar com os espíritos atrasados para barganhar com esses espíritos em favor do bem. Eles utilizam essa prática, entendeu? O que não é totalmente errado, o que é certo, porque, de certa forma, é isso que Kardec fazia. Quando alguém tinha algum problema de obsessão, Kardec falava com o espírito obsessor. Lembra daquelas irmãs, na revista Espírita, acho que de 61, se eu não me engano? As irmãs, não lembro de que país que era. Não era nos Estados Unidos, não, era na Europa. Não estou falando do fenômeno de Heidelberg, não estou falando de acho que 2 ou 3 irmãs que tinham numa cidade, eu não lembro se era Alemanha, se era Suíça, eu não lembro qual, não era França. E as irmãs, elas tinham problemas sérios com desaparecimento de coisas, apareciam roupas rasgadas, móveis quebrados, e nada resolvia. O padre ia, fazia o exorcismo, não resolvia, outro ia, outro era chamado, fazia a mesma coisa, não resolvia. Elas escreveram para Kardec se ele podia tentar ajudar elas de alguma maneira, e Kardec, num dia apropriado, marcado para isso, faz a evocação, né, dos possíveis espíritos ligados ao fenômeno, porque é evidente que tinha algum espírito ligado ao fenômeno, porque o fenômeno não era material, a ação não era material, sumia coisas, pegava fogo em coisas, quebravam coisas e não havia nenhum encarnado promovendo aquilo. Então, era desencarnado. Se era desencarnado, era um espírito. Se era um espírito, é passível de ser evocado e se conversar com esse espírito para poder saber do que se tratava, né? Bom, Kardec evoca o espírito, conversa com esse espírito, o espírito que estava provocando os fenômenos, e ele diz, olha, manda elas tomarem mais conta da língua, porque elas fazem muito mal com a língua. São maledicentes. Quer dizer, certamente, elas falaram mal desse espírito, quando era encarnado, ele desencarnou, foi se vingar dela. Entendeu? Então, Kardec
de certa forma, ele usava de outra maneira desse mesmo subterfúgio. Ele falava com o espírito, tentava envolver o espírito amorosamente, né? E procurava fazer com que ele amenizasse os seus sentimentos a esse respeito e tal, e pudesse chegar num acordo com o obsediado para ver se acabava com o malefício que estava ocorrendo, entendeu? No entretanto, é quase impossível você acabar com a obsessão se o obsessor e o obsediado não entrarem em um acordo. Porque quem acaba com a obsessão não é o centro espírita. O centro espírita, ele age no sentido de esclarecer o obsessor e o obsediado para que eles, sim, no momento do sono do corpo físico, se for o caso de obsessão de um desencarnado sobre um encarnado, ou vice-versa, né? No momento do sono do corpo físico, eles entram no entendimento e cheguem a um acordo e acabem com aquele problema. Eles é que resolvem o problema, entendeu? E a Umbanda, o que ela faz? Ela sabe que há um problema, ou foi feito algum mal para alguém, alguma coisa, e ela vai, conversa com os espíritos e barganha. Olha, então, fulano te deu tal coisa para você prejudicar, nós vamos te dar tal coisa para você não prejudicar. Entendeu? Mas, como ele explica aqui, em última instância, nada mais o que acontece é a assimilação do desencarnado com o encarnado. Assimilação por quê? Por que há assimilação? Porque eles estão coniventes no mal ou coniventes no bem. Existe uma similitude de gosto e de pensamento, né? E o candomblé não. O candomblé já, segundo o que a gente sabe, o candomblé, a quimbanda, né, a magia negra e tal, já são mais voltados realmente para mim, parece que são voltados para a prática do mal. A quimbanda, o candomblé não sei se tanto, mas a quimbanda com certeza e as seitas que são ligadas a práticas demoníacas e tal, são mais voltadas para o mal, me parece. As bruxas não, viu? As são chamadas bruxas, nem sempre praticam o mal. Aliás, a maioria não são voltadas para a prática do mal. Existe um equívoco muito grande aí, tá? E ligado a isso tudo, não está a maçonaria não, como muita gente pensa. A maçonaria não está ligada à religião, não está ligada à prática demoníaca, não está ligada a nada disso. Ela foi muito usada para interferir em governos, para interferir a favor de políticos, etc. Mas ela foi usada, porque a maçonaria ela tem a filosofia da maçonaria é a confraria, ou seja, a reunião de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Nós somos confrades, porque nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Nós podemos chamar uns aos outros de confrades ou confreiras, nós não estamos errando. Entendeu? Porque essa palavra, ela designa a reunião de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma crença, né? E os maçons são assim, são pessoas, são confrades, confreiras, que se reúnem com o mesmo propósito, a prática do bem. Entendeu? Eles se reúnem, por exemplo, uma pessoa passando dificuldade, eles se cotizam e socorrem. Uma pessoa que está com uma dificuldade qualquer de saúde, eles socorrem. Uma entidade que está passando por uma dificuldade financeira, eles socorrem. Entendeu? Então, o propósito é muito nobre. Você fala tanto mal? Fala mal porque te conhece. É mais fácil você falar mal do que falar bem. Vai conhecer primeiro, para depois você falar. Como o Kardec falava do espiritismo. Você quer falar do espiritismo? Ótimo. Você não tem direito nem de falar bem, nem de falar mal se você não conhecer. Como é que você vai falar bem de uma coisa que você não conhece? Ou como é que você vai falar mal de uma coisa que você não conhece? Você não tem esse direito. Ninguém tem o direito de falar de uma coisa que não conhece. Mas a pessoa, quando vai à praia, normalmente ela bronzeia a língua, né? Ou então, quando morre, precisa um caixão para a língua e um caixão para ela. 2 caixões precisa, né? Para enterrar a pessoa, né? Um pelo menos para a língua, né? Esse é o grande problema. E bruxa até hoje na Irlanda. Como é que se definiria a bruxa? É uma médium? O que elas chamam de bruxa? Uma médium, elas têm lá. Eu não conheço muito bem, eu não sei muito bem do assunto.
Eu não sei muito bem do assunto, mas tem bruxa, tem a prática de bruxaria, ela acontece no mundo inteiro. Tá? No mundo inteiro. Tem bruxas no mundo inteiro. Chamada Wicca, né? Wicca. Muita gente fala Wicca, mas o W em alemão muitas vezes pronuncia V, né? Então, mas o Wicca que seja, né? E elas são pessoas que se reúnem com bons propósitos também. Como tem no Espiritismo, como na Umbanda, no Candomblé, e como tem o se reúnem para bons propósitos, se reúnem para bons propósitos também. Aqueles que praticam o satanismo. Que é caso acontece muito no Paraná, que a gente ouve falar. Paraná não, desculpe, Santa Catarina, que a gente ouve falar muito, né? De morte de crianças que são assassinadas e tal, com propósitos satânicos, né? A gente ouve falar muito. Mas tem. Cultuam o demônio. E muitas vezes querem ter a felicidade, e lá o espírito que dá a comunicação lá, que elas acham que é o demônio, fala: se vocês matarem uma criança em tenra idade, você vai ter felicidade. Eu quero beber o sangue de uma criança de tenra idade. Aí eles vão lá, matam a criança e tomam o sangue achando que aquilo vai ser para o bem da pessoa. E isso acontece, é ignorância, né? É atraso, né? Mas acontece. Né? Parece que o Raul Seixas, ele chegou, né? Numa época da vida dele. Quando o cara não parece que participar disso, mas ele caiu fora. Aliás, ele não. Aquele que é escritor. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Uma reportagem uma vez, e o cara que é o rebelde, é o responsável lá pela seita, porque deve ser meia dúzia, mais que isso, né? Falou assim: a sua inscrição já está aberta aqui, você precisa vir na baixa aqui. Cobrou o cara, né? E o pior. Não voltou mais, mas ele criou um pacto, ele fez um pacto. O pior é que existe uma relação, viu? Espiritual, a relação permanece. Quando alguém faz alguma promessa para o espírito, tome cuidado. E foi o que o cara cobrou. Porque acontece que a promessa permanece, o vínculo permanece, o compromisso permanece. Tomar muito cuidado. Os bons espíritos não cobram isso, mas os maus cobram sim. É complicado. Eu vi a reportagem do Fantástico. O que era? Que passava o chá do Santo Daime. Mas o Santo Daime é uma outra coisa, né? O Santo Daime é uma beberagem. É uma beberagem que é um alucinógeno que leva a pessoa a outro estado de consciência. É isso. E eles acham que esse estado de consciência alterado faz com que a pessoa veja coisas e tal. É um culto. Na realidade é um culto. É um culto. Ficou mais ou menos explicado? Não? Eu não conheço muito bem desses assuntos, não. Eu me interesso mais por doutrina espírita, né? Então a gente não conhece muito bem, mas o bem está em todo lugar, como o mal está em todo lugar, depende de quem o pratica, viu? Depende de quem faz o bem e de quem faz o mal. Fala, pô, na igreja católica não se faz o bem. Mentira, se faz sim. Na igreja evangélica se faz o bem também. Em todas as igrejas, em todos os cultos, em todas as religiões, em todas as filosofias, se faz o bem e se faz o mal. Depende de quem se utiliza. Se você se utilizar bem e tiver o propósito de promover o bem, vai fazer o bem. Caso contrário, vai fazer o mal. Não tem dúvida. Vamos lá. Essa explicação, o segundo parágrafo, ele se assimila a um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades para agir conjuntamente. É isso que tem que ficar bem claro, né? Não, a possessão que há é assimilação, aproximação por assimilação de gosto e pensamento, né? Os defeitos e as qualidades são similares, os espíritos se assimilam e agem conjuntamente. O encarnado é que age sobre o corpo. Ele permitindo a assimilação do espírito, essa interferência vai ocorrer por permissão dele e por responsabilidade dele também. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito
de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada a ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Resposta: sim. E são esses os verdadeiros possessos. Chega a tal ponto o nível de interferência que a pessoa age com conformidade do que o espírito quer. Aí isso a gente pode chamar possessão. Porque chega a tal nível de interferência, chega a tal ponto que não há coabitação, mas há dependência, consequentemente. Sim, a pessoa se deixa subjugar. Vontade maior subjuga a vontade menor. Quer dizer, infelizmente as pessoas permitem, não é? A pessoa se encontra numa situação, ela está acomodada naquela situação, ela quer continuar daquele jeito. Não larga de beber, né? Tá bom assim, você vai morrer. Está morrendo lentamente, mas eu não quero morrer de uma vez, eu quero morrer aos poucos mesmo. Ela responde bem assim, não está nem aí. Está aí, dane-se. Né? Está se lixando para aquilo que está acontecendo. E acaba, naturalmente, sofrendo as consequências de um ato irresponsável como esse. Esse aí está sempre. Hã? Essa pessoa que é assim, ela está sempre? O tempo todo? Porque ela está permitindo. O tempo todo? O tempo todo subjugada por espíritos, é claro, evidente. Olha, uma pessoa que tem um vício, por exemplo, vamos citar o vício mais comum aqui, que a gente mais conhece, que é o vício do álcool, né? Que é um vício bastante comum. Alguém precisa ter dinheiro para usar álcool? É incrível, é impressionante. Camarada que é viciado em álcool, ele não precisa ter dinheiro, ele passa o dia alcoolizado. É impressionante isso. Quer dizer, o médico... Chega no mundo na internet, viu? Que nem não tem dinheiro. Como é que é? Quando a pessoa fala, essa semana eu tô sem dinheiro, não vou beber. Tá bem lá dentro de casa. Tá? Aí ele chega no amigo, sabe o que ela tem? Presta É, isso aí. Olha, uma vez eu vi um cara falar assim, ele falou assim para mim, para mim tomar cerveja, eu não sei tomar cerveja dentro de casa, eu gosto de tomar cerveja no bar. Tá assim, gente, assim. Ó. Agora, reflitam. Por que é que será que ele gosta de tomar cerveja no bar? A assimilação, não é? Dos encarnados e dos desencarnados. Eles se assimilam por vontade, por pensamento e gosto, tem o mesmo pensamento, os mesmos gostos, e se assimilam, encarnados e desencarnados. Entra num bar, por hora que vocês tiverem uma curiosidade, né? Vão num bar, e finge que vai comprar um doce e tal, vai assim, tipo sábado à tarde, que é a hora que mais a pinguçaiada está reunida, né? Vai comprar um doce, qualquer coisa, fica dando um tempinho e procura ouvir o que os caras falam. Procura ouvir. De cada 100 palavras, você não aproveita 101. E eles ficam o tempo integral. Tem gente... A gente tinha gente na família que encostava o umbigo no balcão. Sexta-feira à noite, chegava do serviço, ia para casa, tomava um banho, ia para o bar. Sexta-feira à noite, ficava até tarde, sábado, domingo, saía domingo para ir para casa, tomar um banho, jantar para dormir e começar a segunda-feira trabalhando. Foi a vida do cara durante muitos anos. Eu, pelo menos, vi o cara praticar isso pelo menos durante uns 10 anos, mais ou menos, que eu vi. Mas foi mais. Que vida? Ele não tinha vida social, ele não tinha vida familiar e não tinha vida pessoal, porque a vida dele era o bar. Quer dizer, é complicado esse tipo de coisa. E o cara, ele não vicia só no álcool, ele vicia no ambiente onde se consome álcool. O que é muito mais prejudicial do que o próprio álcool. Porque tem gente que eu conheço também, ele usa do álcool, mas ele usa do álcool dentro de casa. Ele não vai no bar, ele vai no bar só para comprar o álcool. E vai para casa para usar o álcool dentro de casa. Ele não gosta do ambiente do bar, ele não gosta de ficar no bar, ele não gosta de estar junto com as pessoas que estão em bar. Ele consome o álcool dentro de casa. É interessante isso também, uma outra... Hã? Ele tinha
Vai, Entendeu? Toma álcool o dia inteiro, né? É muito interessante também da gente observar esse tipo de coisa, né? Mas a possessão, como Kardec explica aqui, ela se dá exatamente por isso. O cara, ele se subjuga àquela vontade, àquela maneira de viver, né? E acaba sendo conduzido pelos espíritos numa vida que vai ser cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais sofrida. O fim dessas pessoas normalmente é internado num nosocômio, num sanatório, em algum lugar assim, onde ele vai acabar seus dias de uma maneira terrível, sofrida. E é isso que esses espíritos querem. Acho que o meu irmão vai acabar vomitando, filho. Eu tive a experiência com o meu irmão. Infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes é isso que acontece. Vamos lá. Seguindo aqui, ele diz assim, mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais. Ele coloca aqui uma palavra que não deixa a menor dificuldade para a gente entender que jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Porque muitos são fracos diante do vício, outros desejam o vício, né? Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. A Kardec acrescenta a seguinte explicação. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, ou seja, como criaturas criadas única e exclusivamente para o mal, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Acho que ficou bem claro, né? Não há muito mais o que explicar, né? Não há muito mais o que dizer a esse respeito. 475 pergunta: por que uma pessoa por si mesma, pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Resposta: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. Ele está tratando aqui dos possessos, mas isso vale para qualquer circunstância. Vale para uma doença, vale para uma situação difícil, vale para uma maneira errada de viver, vale para um vício qualquer, vale para qualquer coisa, né? A possessão, nesse caso, né, essa situação de subjugação do encarnado por um desencarnado, a ponto de interferir diretamente na sua vontade, né, ela exige muita determinação, porque o cara tem que sair de uma situação que ele gosta, ele deseja, e ele está ali por fraqueza muitas vezes, né? Mas se ele se determinar, ele sai. E vale para qualquer outro vício, para qualquer outra maneira de viver, para qualquer outra maneira de pensar, para qualquer outra maneira de agir, da qual a pessoa queira sair. 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, e nesse caso, que condição deve ela preencher? Bom, a pergunta aqui precisa ser explicada, porque Kardec está dizendo assim: se a pessoa que está sendo subjugada por um espírito não perceber aquilo que está ocorrendo, uma terceira pessoa poderia, de alguma maneira, auxiliar esta pessoa e cessar este acesso desse espírito à pessoa? Se ele pode fazer isso, que condição ele teria que ter, né, para fazer isso?
assim, a resposta é a seguinte: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Então não adianta nada o cara ter uma moral muito elevada, desejar ajudar aquela pessoa, mas a pessoa se compraz naquilo que ela está vivendo. Então, é chover no molhado, né? Você joga água, o cara joga fogo, você joga água, o cara joga fogo, a fogueira vai estar sempre acesa. Isso tem que se ajudar também. Sim, evidentemente. Sair daquele... Evidentemente. Não tem. Não está gostando daquilo ali. Não tem como. Na realidade, ela gosta de viver aquela É situação. uma similitud. Mas na realidade passa a ser até uma simbiose. Passa a ser uma simbiose. A vontade do espírito é aquela, a vontade do encarnado é aquela também, e eles, um completa o outro. Há uma simbiose, uma troca de influência no mesmo sentido, do mesmo grau. E aí não há. Ele se compraz naquela situação, ele gosta daquilo. Mas nesse só um tempo, né? Olha, encarna bebendo uma encarnação, encarna a segunda bebendo, a terceira, a quarta, a quinta, até que chega um momento que ela fala assim: chega, não quero mais. Tem que saturar. Hã? Tem que saturar. Tem que saturar. A Ele minha vai ter mãe que saturar. falou, falei, mãe, por que ele deve tanto assim? Que a gente não consegue fazer ele parar de beber. Eu não sei, porque em casa não tinha, né? Meu pai nem era viciado, assim, né? Acho que ela se lembrou semana passada, ela falou pra mim que um irmão da mãe dela morreu com 23 anos, mas de tanto beber. Novinho, né? Isso há muito tempo. Será que tem a ver? Meu irmãozinho gosta tanto de beber assim. Pode ter a ver com a reencarnação desse mesmo espírito. Pode. Está no campo das possibilidades. Agora, uma coisa está no campo das possibilidades, outra coisa é ser realmente. Né? Precisava ver alguém que tivesse conhecido esse espírito quando encarnado, ver as tendências, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas e tal. Só a mãe dela poderia fazer isso, né? Mas há possibilidade, sim. Há possibilidade. Não tem ninguém, se a minha casa não era assim. Mas isso não quer dizer nada, viu? Numa família, às vezes ninguém bebe, mas encarna um que bebe, boa. Vai ter alucinação lá. Às vezes até encarna numa família que não bebe, exatamente com esse propósito, de ser ajudado. Não consegue, não. Mas eu tive duas experiências na minha casa. Meu pai, né, tem 40 anos, 5 para 6 anos, meu pai bebia só em casa e nos finais de semana, só cerveja. Bebia, ligava para minha mãe, falava um monte de abobrinha, de besteira, etc, etc. Isso se prolongou por uns 2 anos, todo final de semana. Até eu vi que minha mãe, né, filha de espanhóis, chegou junto com meu pai, me lembro vagamente, encostando na parede e falou: ou a família ou a bebida. Isso era no domingo à tardezinha. Na segunda-feira de manhã, daí em diante, esse homem até hoje nunca mais fez uma rua. Olha a cerveja pro meu pai. Nem pensar. Foi assim. Mas foi, eu me lembro, vagamente não dentro na parede. Foi uma vez só e bem assim. Ou a família ou a cerveja. Muitas vezes tem que ser contundente mesmo. Acabou. O meu pai e com o meu irmão a gente tentou. Infelizmente acabou falecendo, mas o meu irmão não vai à casa, o meu irmão sabe para dentro do bar. O ambiente, quando a pessoa gosta do ambiente do bar, é complicado. O meu pai nunca mais, nunca nem ouvia isso. E nem refrigerante, muito raro. Gosta de suco, de água. E a gente tem todo com o meu irmão. O Rafael está com a gente, está desejando uma boa noite a todos, viu? É complicado qualquer tipo de vício. E o pior é que hoje em dia, pior do que o vício do álcool, tem gente que é viciada no cigarro e viciada em droga pesada, além do álcool. Além do álcool. Está assim, ó. Está assim de gente vivendo essa situação. E a gente fala, às vezes a pessoa fala, é exagero, não é não. Empresários, profissionais liberais, que por excesso de atividade,
acabam se utilizando de estimulantes, de drogas estimulantes, para poderem suportar a carga de trabalho e de compromissos que tem, porque sem a droga não conseguiriam dar conta. Então, mas... É muito complicado isso, viu? Acabam usando estimulante para poder fazer o trabalho que tem que fazer. Depois, à noite, usa o álcool para poder relaxar. Eu como menina, me questionava como que meu pai assim, parou de um dia para o outro. Ele parou mesmo, não interrompeu, né? Por exemplo, falar comigo hoje, amanhã, acabou mesmo. E meu irmão, não, mas falar parecia demais. É complicado. O vício é uma coisa complicada. Não, mas tem profissionais liberais, dentistas, médicos, advogados, engenheiros, porque a carga de trabalho hoje está muito grande e a cobrança está maior ainda, porque as empresas, antigamente, por exemplo, elas tinham um departamento de engenharia, uma empresa grande, uma construtora grande, com 7, 8, 10 engenheiros. Por causa do problema dos direitos trabalhistas e tal, reduziram para 4. Então, o que 10 fazia, 4 tem que dar conta. Aí vocês imaginam a cobrança em cima desses caras. Aí os caras, quando atingem aquela fase de 40, 38, 40, 42, 45, que a gente sabe que no Brasil, quando atinge essa idade, fica muito difícil de arrumar emprego. Eu já vi um caso no jornal, de um cara que falava 5 línguas, tinha não sei quantos diplomas universitários e tal, como é que fala, esses caras que são bambambam nas empresas, Gerente. Hã? CEO. Não, executivo. Desculpa, eu não conheço o termo, mas executivo de empresa, quer dizer, o cara... Bambambam, empresas multinacionais, né? Mandou currículo para todo mundo, os caras refugavam ele porque ele tinha 45 anos de idade, 47, uma coisa assim. Quer dizer, quando o cara chega nessa idade, que ele está trabalhando numa empresa, em que a cobrança é muito grande, ele é obrigado, além do período convencional de trabalho, ele faz por conta dele mais 1 ou 2 horas dentro do próprio serviço sem ganhar nada. Quando não, leva mais serviço para casa, para poder dar conta, dentro de casa, aquilo que ele não consegue fazer no período de trabalho. Imagine você, por isso que em São Paulo, você está no trânsito, já aconteceu comigo, hein? Eu morei lá. Pô. A gente está no trânsito, fala pro cara, ó, sua porta vai para aquele lugar, não sei o quê, papapá. Você não dá nem para você explicar pro cara, que você queria avisar que a porta dele estava aberta, entendeu? E o cara te manda você para aquele lugar. Quer dizer, imagina o nível de estresse que esse cara está passando. O nível de estresse que ele está passando. Aí o cara acaba usando dos estimulantes para poder superar aquilo que o corpo físico não consegue superar sem o uso de aditivo, sem o uso de um estimulante qualquer. Aí onde o cara entra numa droga qualquer, estimulante, normalmente cocaína, né, porque está muito fácil de conseguir, tem disque droga, né, o cara vem entregar, né? Aí, além da cocaína, para passar o tempo, ele usa do cigarro. Agora está mais restrita a coisa, mas usava antigamente, e à noite para relaxar, uísque, bebidas destiladas, que é para ele poder entorpecer o corpo, para poder dar uma relaxada, para tentar dormir. Quando não, ele toma remédio para dormir. Você imagina, o cara usa estimulante o dia inteiro e depois relaxante para poder dormir. Imagina a vida espiritual desse cara. Porque você não está complicando só a sua vida material, só o seu corpo físico. Você está assumindo um compromisso diante da sua vida espiritual. Que a sua ligação com que tipo de espírito? Né? Como é que funciona isso? Como é que... Né? Quanto está te atingindo? Acho que acaba nem tendo atividade. Ele não tem vida social, não tem vida familiar, não tem vida própria, focado só naquilo. Complicadíssimo, é complicado mesmo, é bastante complicado. Então a gente tem que... Permite, mais que o corpo permite. E as empresas estão fazendo isso com muita gente. Eu tenho uma empresa aqui na Barra Bonita, eu não sei o nome da empresa, é uma empresa elétrica, ó, de eletricidade, viu? Não vou lembrar o nome agora. Eu fornecia para eles. Tá? Essa empresa tinha um nome, vendeu para um grupo, mudou de nome, não sei se é
EAS, uma coisa assim, tá? Mudou de nome. Um engenheiro, foi feita uma compra no material de limpeza, veio um sujeito buscar. Esse sujeito era engenheiro elétrico. Imagina você, veio buscar uma compra de material de limpeza, que não é a atividade dele. Aí ele veio lá, nós começamos a conversar, e falou, pô, a empresa mudou de dono e tal. Ele falou, olha, rapaz, você não imagina. Mandaram mais de 40% dos funcionários embora. A gente está fazendo o trabalho de motorista, entregador, a gente sai pegando o material que precisa para a empresa, e além disso, o trabalho de engenheiro. Olha o nível de estresse que um cara desse vive. Totalmente. Quer dizer, é você fazer o cara fazer atividade que não compete a ele, é fazer fazer o sujeito se desdobrar em 2, 3 ou mais, né, para poder dar conta de uma atividade que nesse caso precisava ter 4 pessoas fazendo, um cara só fazendo as 4. É bonito isso aí, porque a chance de eles falharem é muito maior. E falham. Provocar um acidente. Falham. Ah, claro, evidente. Principalmente engenheiro. Tem engenheiro que toca 4 obras. Antes era um para cada obra, hoje tem engenheiro que toca 4 obras. Você acha que essa obra vai ser de 100%? Não sai. Claro que não, evidente que não. Mas, de qualquer maneira, diante de uma circunstância como essa, diante da falta de emprego que estava na época, e que agora parece que está voltando aí, o sujeito acaba se sujeitando, né, a fazer aquilo e acaba tendendo, bandeando, né, para algum recurso que ele possa ter, que possa lhe ajudar a cumprir a carga horária. E a questão da trabalhista é só no papel, né? Porque não se cumpre isso. Né? Se cumpre, o cara assina, negocia com a empresa. Então, quer dizer, juridicamente vai estar correto, mas ele não está correto. É verdade. A Rafael está escrevendo alguma coisa que tem a ver com essa coisa que a gente está comentando aqui agora, né? Uma vez, conversando com um amigo, um dentista, amigo da gente, ele falou, olha, é muito comum, eu tenho consultório, eu conheço todo mundo, eu trato do dente de todo mundo, o sujeito sobe com o carro, fuma maconha. Fuma maconha dentro do carro dele. Ele diz assim, essa vida louca é o que mais tem acontecido nas empresas de média e grande porte. Aí o Rafael trabalha numa empresa de grande porte, né? Principalmente multinacional, tudo em busca do resultado financeiro. Quer dizer, e as pessoas sujeitas estão concorrentes também. Evidente. Você acaba jogando nas costas do empregado uma situação maluca como essa, e o empregado acaba buscando refúgio em aditivos químicos, né, que acaba destruindo a vida do sujeito. Né? Acaba destruindo. Porque o cara que faz isso ao longo da vida, com 45, 50 anos, ele não tem mais saúde. Essas multinacionais, você não é um colaborador para eles, você é um número. Então, você é um número. O resultado, né? Isso é um gráfico, né? É um gráfico. Você quer atingir o resultado que eles querem. Se não atingir, é isso mesmo. Tem que correr atrás. É isso mesmo. Quando chega uma situação que não dá mais, não, aí é descartável, né? É como um copo descartável, né? Não serve mais, descarta. Pega outro, tá assim, ó. Pega outro, põe no lugar e tal. Está escrevendo mais coisas aqui. Assim que ele escrever, a gente lê. Nós já acabamos de ler a resposta toda? Acho que não, né? Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Quem usa a fórmula de exorcismo? Fala mais alto. Isso, é isso mesmo. Quem faz exorcismo é a Igreja Católica, né? Eles que têm métodos de exorcismo. Resposta dos espíritos, um grande sonoro, não tem nenhuma eficácia. Os evangélicos.
Também, claro. Amarra, tá amarrado, É. fogo, queima. Esses espíritos devem olhar para o pastor e falar, malandrão. Eu vi na TV Ah, esse final de malandro. semana, a moça foi lá porque ela era dependente acho que, de cocaína. E ele, no palco, assim, ele pegou um tubete assim, de cocaína, passou, ela falou assim, ele perguntava se tem vontade, eu tenho muita vontade. Então tá bom. Aí não sei o que ele fez lá, fez uma oração, pôs a mão na cabeça dela e tal. Ele falou assim, fiquem vendo agora. Ele passava o tubinho na parede do nariz dela, o que você está sentindo? Ela é enjoo, repulsa. Olha, Pode acontecer, porque a gente sabe que magneticamente... se você pegar um cara, um bom hipnólogo, então, ele pode sugerir e pode ser aceita a sugestão. Não é difícil de acontecer isso, entendeu? Mas é uma sugestão momentânea. Então, Na realidade, resultado prático não houve, né? Houve uma sugestão momentânea. Não, então, eu fiquei pensando. É possível. É possível ter uma combinação, é possível várias possibilidades. Porque eu fico imaginando, tem pessoas que ficam 40, 50 anos para tentar se livrar do vício. Como que uma pessoa, com simples tocar de mão, é que nem o senhor falou, pode ser momentâneo aquilo. Um bom magnetizador, um bom hipnólogo, né, ou um bom magnetizador pode sugerir. E, sob sugestão, a pessoa aceitar. E, momentaneamente, dizer, não tenho vontade, não gosto disso aí e tal. Agora, para a maioria que viu aqui, o cara resolve, não. Só lobo cai a armadilha de lobo. É. Viu? Tem essa também, tá? Jesus falava, só lobo cai a armadilha de lobo. Então, quem vai atrás desse tipo de coisa é porque quer cair, porque é lobo também. Se não visasse lucro imediato, não iria atrás disso, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Ou seja, além de dar risada, eles fazem mais ainda. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada tem a fazer, se retiram. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Resposta: a prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Ação e não somente oração, né? Principalmente ação. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Cada um sabe, né? Cada um sabe por si mesmo quais são as causas que atraem. Quer dizer, a gente tem que se obstinar em se livrar dessas causas. Nós nos livramos dessas causas, nos livramos dos obsessores. Não há outro meio, viu? Por mais poderoso que seja o palestrante, o padre, o pastor, quem vai resolver o seu problema de obsessão, né? Os seus problemas com os espíritos é a própria pessoa, não tem outro jeito. Ela pode te ajudar, auxiliada, receber passe, orientação, tudo isso é de uma ajuda muito grande. Mas solução mesmo é a própria pessoa que dá. A gente fala isso aqui para as pessoas que querem buscar ajuda aqui, as pessoas vêm uma vez só. Ó. Aí fora. Lamentavelmente, vai fazer o quê? Vai ficar mentindo para a pessoa? Não adianta você ficar mentindo, né? Ninguém resolve mesmo, é você que vai resolver. E quando a gente quer, efetivamente, a gente resolve. Porque se ficar mentindo, ela vai ficar mentindo e não vai resolver nada. Ela vai mentindo, ela vai aprender, quem sabe ela vai entender. Tinha uma pessoa que frequentava aqui que queria, porque queria que a filha se separasse do genro.
Queria porque queria. Olha, ela veio conversar comigo, a gente pode vibrar na terça-feira pelo nome da sua filha, pelo nome do seu genro, pedir que os bons espíritos inspirem o bem e tal, mas interferir nessa situação, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Nem Deus, nem ninguém vai fazer isso, porque não é permitido. Ela frequentou alguns meses aqui e foi embora, foi procurar outra casa espírita. Não adianta. Vai ficar mentindo para a pessoa? Não, a gente vai. Para! Nem que ela gosta de mim, todo mundo tá mentindo. A maioria dos brasileiros me engana que eu gosto. A maioria. Gosta. Como que trabalhos em lugar a palavra macumba, mas como que macumba dá certo? Porque barganha com o espírito, ele influencia no espírito encarnado, que foi pedido para ele que influenciasse, é isso? Olha, se você já conheceu pessoas fracas, meio fracas e pessoas fortes, não conheceu? Sim. A pessoa fraca, se você sugerir coisa para ela, ela aceita? Aceito. É assim que os espíritos fazem. Por isso que então E não precisa deu certo, E não precisa ter espírito desencarnado para obsediar. O encarnado pode obsediar encarnado também. É só ir lá e sugerir, ó, faça isso. Ah, minha mãe, isso aqui, vai lá e bate na sua mãe, então vai embora de casa, não sei o quê. E eu começar a sugerir coisas ruins para a pessoa aceita. Um espírito pusilânime, fraco, ele aceita, acabou. Entendeu? É assim que os espíritos fazem. Encontram um fraco, que ele aceita a sugestão, sugere, ele aceita. porque eu já tenho trabalho dando certo. Trabalhos de macumba dando certo. Não, existe mesmo. Agora, existem aqueles que são obstinados no bem e que são fortes, assim, eu não vou, isso aqui não vai acontecer comigo, não vai acontecer mesmo, está acabado, eu sou mais forte que isso, está acabado. E não tem macumba nenhuma que pega no cara. Entendeu? Sim. Porque o espírito, quando ele é determinado, quando ele procura o bem, quando ele se obstina no bem, ele pode ser até influenciado pelos maus espíritos durante algum tempo. Mas chega um tempo que eles desistem, porque não dá certo, não adianta. Hã? Hein? Ele acorda. Não é só acordar, ele é mais forte que aquela sugestão. Ele está acima daquela sugestão. Deus permita por aquele período acontecer isso, como um cara aprender também, né? Sim, tudo é prova nesse mundo. Tudo é prova. O objetivo é sempre ensinar. O objetivo é sempre didático. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Mas o fato é que quando o espírito tenta sugerir alguma coisa para o encarnado, seja um espírito bom, seja um espírito mau, seja um espírito que tenha boas intenções, queira ajudar, seja um espírito que queira prejudicar. Depende do encarnado. Porque a boa sugestão também, a sugestão para o bem, ela pode não ser aceita também. Também, Então não é macumba, não é coisa nenhuma. É o sujeito que é teimoso, está fazendo a coisa errada, está cometendo um equívoco, está prejudicando a própria vida, a própria existência, e o seu espírito guia vai lá, tenta ajudar e tal, ele não aceita. Mas repara, todas as pessoas que aceitam esse tipo de sugestão são fracos da igreja, repara isso. São pessoas assim que não vão... Olha, Kardec dá exemplo de pessoas fortes que são obsediadas por espíritos. E Kardec pergunta para o espírito, por que você foi atrás de tentar prejudicar aquela pessoa? Não, porque os fracos são fáceis de prejudicar. Eu quero prejudicar um cara forte. Eu quero ver se eu consigo vencer um cara forte. Tem essa também. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Eles se identificam, né? Kardec... Quando você faz a barganha, ele vai lá para fazer... Porque, na verdade, a barganha é para que o espírito faça o trabalho para você. Você não tem condições fisicamente de ir lá e fazer, né? Você não tem o contato que eles têm. Então, ele já identifica quem ele vai pegar, quem ele vai fazer. Mas no caso que eu vi porque era uma amiga minha da faculdade, ela gostava do rapaz. E ela descobriu uma senhora que tinha onde fazer trabalho. Mas o cara gosta da menina até hoje, ela determinou o quarto dela, ela deu guitarra, ela tocava na banda. Ela deu guitarra, ela deu dinheiro, ela roubou o pai, tudo que você imaginar, ela deu da casa. O cara gosta dela até hoje. O cara nem olha, então não foi material. Não. Foi material. Eu estou falando que essa barganha eles fazem só para que o espírito faça o trabalho. É uma troca. Ele está contratando o espírito para alguma coisa. Só que ele não contrata com dinheiro. Mas o espírito é tão imperfeito,
que aceita, é tão imperfeito, que ele acha que ele vai se beneficiar das coisas materiais que ele recebe. E acaba não se beneficiando. Mas ele que ele identifica quando ele vai ter dificuldade, isso é na lata. Tanto é que tem espíritos que, caso da pessoa que está no doente, eles, espirra fora. Ele fala, não, esse aqui eu não vou. Casos como esse que a Luciana citou, é mais comum do que a gente imagina. Sim, sim. É muito comum isso. Muito comum mesmo. O vô Pedro conheceu um sujeito, que formado como engenheiro, uma coisa assim, meu pai. Formado, engenheiro e tal, que uma moça fez a mesma coisa e tal, e ele era um cara firme, um cara de personalidade e tal, e de que perto dela era um gatinho. Mas a gente tem que entender o seguinte, os espíritos sempre explicam isso. São espíritos fracos. Ele usa o termo pusilânime, que significa fraqueza. Sinônimo de fraqueza. São pessoas fracas. E se nessa situação que você falou agora, essa senhora tem alguma coisa a ver com esses sonhos outras vezes, também pode vir à tona isso? Você está falando daquela que fez o trabalho por essa pessoa que meu pai conheceu? É. Se tem a ver, que é de outras encarnações? Pode ser alguma coisa que tenha... E o que uma coisa justifica a outra? Sei lá, de repente o cara fez algum mal para ela quer... Não. A vida, olha, a vida, nós encarnamos, nós não encarnamos para nos vingarmos uns dos outros. A encarnação é dada como oportunidade de concórdia, de amizade, de amor, de entendimento, de compreensão, e nunca de vingança. Tanto que quando dois espíritos se odeiam muito, normalmente é comum um ficar desencarnado em estado de erraticidade e o outro encarnar-se, que é justamente para separá-los com o objetivo de que um não interfira negativamente na vida do outro. Isso pode acontecer do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Então eles se separam, um encarna, o outro fica em estado de erraticidade, que é para não haver interferência. Pode acontecer de um acabar encontrando o outro. Mas normalmente é feito dessa forma. Então, quando dois espíritos se encarnam, mesmo que exista querelas de outras encarnações, esta oportunidade não é dada para que um fustigue a vida do outro, prejudique a vida do outro. As pessoas fazem esse tipo de coisa, cometem esse tipo de coisa, muito mais por vaidade, por orgulho, tá? Por sentimento de posse, do que realmente por amor, ou por desejo de prejudicar. Porque uma mulher que faz esse tipo de trabalho para um homem, ela quer possuir a pessoa, ela decidiu que a pessoa é dela. Quantos homens não chegam para a mulher, se você não voltar para mim, você não vai ser de mais ninguém, vai lá e mata a pessoa. Olha o grau de sentimento de possessão, de possessividade que tem a pessoa, né? Isso acontece também quando a pessoa faz um mal menor, que o de matar, que o de tirar a vida, que é o fato de fazer um trabalho espiritual, usando desses espíritos imperfeitos para influenciar a pessoa. Não tem a dúvida, né? É sentimento de posse. Porque eu pergunto para você, se você, não sei se você sabe, pode me dar essa resposta ou não, mas se você encontrar com essa pessoa, pergunte para ela se ela é feliz no casamento. Não, isso, ela não quer, ela ficou com o cara dentro, ela não quer saber. Viu? Então era sentimento de posse, não era amor que ela tinha por ele. Ela queria conquistá-lo por vaidade. Só por isso. Naquele momento, naquela época. Vaidade. Você acha que isso é uma coisa de quem? Ele é um espírito perfeito. Às vezes até por uma vingança. Um bom homem, encarnação de um bom espírito. Um mau homem, a encarnação de um mau espírito. Quem é a responsabilidade dessa senhora? Total. Vai responder na íntegra por aquilo que fez. Ninguém faz nada contra quem quer que seja, ou que quer que seja, por menor que seja, que não responda por isso. Não existe isso. Por isso que Jesus sempre recomendava o bem. Faça o bem, ame, perdoe, seja indulgente. Esse é o propósito da vida, é isso que nós devemos fazer. Jamais fazer o contrário, porque a responsabilidade é integral. Jesus falava, vós não saireis da vida antes de pagar o último ceitil, o último centavo.
vai pagar aqui, vai pagar tudo o que é de sua responsabilidade, até merecendo viver num mundo melhor. É assim. Mas vamos lá. Ele escreveu aqui o seguinte: essa ação é a mudança de comportamento, equilíbrio de pensamento. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Rafael. Se você puder ser mais claro, mais explícito, eu agradeço. Por gentileza, tá bem? Vamos lá. 480, né? É isso? É. Tá. Não, 479. Não, a prece não. 478. 478. Não, 479. 479? A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Resposta: a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Já tinha lido até aí. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsediado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Melhor dizendo, os espíritos imperfeitos, né? São maus momentaneamente. 480. O que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Resposta: isso depende de interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito, ou espírito imperfeito, que subjuga o indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Ele está falando aqui, por exemplo, um caso bastante conhecido do Evangelho, é aquele pai que procura os seguidores de Jesus e diz assim: olha, meu filho cai algumas vezes na água, outras vezes no fogo, né? Vive machucado. Eu procurei os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus, né, até parece que, de certa forma, indignado, até quando hei de estar convosco, ó homens de pouca fé? Até quando hei de estar convosco? Impõe a mão sobre o menino e o menino fica livre do demônio. É assim que está lá no Evangelho, né? Então, esta passagem é uma passagem que eu acho que quando Kardec faz essa pergunta, ele estava pensando em passagens do gênero. E é isso que acontece mesmo. Quer dizer, quando consegue se afastar um espírito como esse, a gente pode dizer que o demônio foi expulso. Porque demônio tem a derivação da palavra demônio, é do grego démon, que significa espírito. Quer dizer, a gente é que subverteu o valor da palavra, né? Se a gente não quiser usar a palavra espírito e usar a palavra demônio, tem o mesmo valor. Só que o significado da palavra demônio, para nós, tem um outro significado. Quando a gente fala em demônio, a gente pensa em espírito mal, ou criado para o mal, né? Como? Porque não existe. Não existe. E a palavra também não tinha significado no começo. A palavra demônio tinha o significado de espírito. Porque ela tem origem. Ela tem origem no grego, a palavra demon, que significa espírito. Né? Se eu não me engano, também uma vez eu li que a pessoa canhota. Havia antigamente a ideia, o preconceito, de que quem usasse o braço esquerdo, né, ou quem chutasse com a perna esquerda e tal, estaria ligado ao demônio. Mas preconceito burro, né? Preconceito bobo, né? Aí, perguntar para esse cara que fala que... perguntar para o cara que faz uma afirmação como essa, e o ambidestro? Eu, por exemplo, sou ambidestro. Eu faço as coisas com a mão direita e com a mão esquerda. Não, aí tem a possessão. Então, não, a direita está com o anjo e a esquerda está com o demônio, quer dizer, é um absurdo, é umas coisas absurdas que só na cabeça de quem é preconceituoso. Como? Isso é ignorância, né? Ignorância pura, é o desconhecimento das coisas, viu? Na época tinha. Não pode escrever com a esquerda, e forçava a criança, amarrava a mão da criança, forçava a criança a escrever com a direita, absurdo. O lado direito do cérebro dele é mais desenvolvido, por isso que ele escreve com a esquerda.
né? Quem escreve mais com a direita, quem usa mais a direita que a esquerda, tem gente que não consegue fazer nada com a mão esquerda, né? Não consegue fazer absolutamente nada. Ele tem o cérebro do lado esquerdo mais desenvolvido do lado direito. Por isso que ele escreve com a direita. Quer dizer, então o cérebro dele é do demônio, porque se o lado esquerdo é mais desenvolvido, né? Mas vamos lá. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. E na Idade Média era muito comum se atribuir uma doença ao demônio, porque os médicos não tinham capacidade de curar, mas era a vontade de Deus. Quando você não tem capacidade de curar, é mais fácil você botar a culpa no homem, né? Bota a culpa no cara, diz que a vontade é dele e tal. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreender bem isto e procurar retê-lo, que é de aplicação geral. Então, a pessoa ela é ignorante. Ela toma por verdade a forma e não o fundo. Consequentemente, a tendência é dar valor mais para a alegoria do que para a realidade. Quem quer saber de uma coisa, vai atrás de entender, de compreender. Quando uma coisa é maravilhosa, sobrenatural, ela é tida por conta de maravilhosa e sobrenatural porque ela não é compreendida. Quando você não compreende, fala, é milagre. Agora, a partir do momento que você determina, compreende e elabora as leis que regem aquele fenômeno, deixa de ser maravilhoso e sobrenatural para passar para o campo da naturalidade, das coisas naturais. Não é isso? Deixa de ser milagre. Tem bastante pessoa que não quer que milagre. Prefere. É mais fácil, é muito mais cômodo, né? A maioria das pessoas, Orlando, não quer responsabilidade. Esta é a grande maioria das pessoas. Vou falar que nós acreditamos, mas acreditamos. Então, é muito mais simples ela acreditar em milagre, tá? Do que procurar saber as leis que regem aquele milagre. Vamos anotar aqui o item 4, convulsionários, com a data de hoje, dia 1/6/2015, para nós retomarmos os nossos estudos na próxima segunda-feira. Tem que eles fazem isso por interesse também. Mas escuta, malandro sempre houve, sempre haverá, né? Entendeu? Na realidade, os que usam, os que se utilizam da religião para ganhar dinheiro, fazem isso. O objetivo é esse. Entendeu? Eles iludem, né, envolvem, pregam mentiras para poder dali tirar lucro. E você não pode falar uma coisa comum, trivial, que a maioria das pessoas conhece. Tem que criar algo que elas nunca viram, nunca leram. E aquela pessoa, quando ela não é muito culta, ela acaba caindo mesmo. Eu vi um caso que me mandaram pela Facebook há muito tempo atrás. Mandaram de novo agora, umas semanas atrás. Um pastor de uma igreja evangélica, não lembro a denominação, traiu o marido de uma das frequentadoras com a frequentadora. Aí estava lá, indeciso, se fazia, se não fazia, se traía, se não traía. Aí foi ler na Bíblia, né? E leu um pedaço da Bíblia, e aquele pedaço da Bíblia dizia assim, que ele deveria, como é que é? Adulterar com ela. Aquele pedaço da Bíblia dizia alguma coisa assim, você deve... E não era adulterar, o significado da frase é que ele não devia adulterar. Ele leu ao pé da letra. Ele leu conforme a sua conveniência. Ele esqueceu de ler o acento. Ele não colocou o acento grave. E o repórter falou para ele, escuta, não é tal coisa que está escrito aí, é o acento agudo. Você deve adulterar, ele está falando adulterarás, não adulterarás, alguma coisa assim.
é muito interessante, quer dizer, conforme o interesse, o cara dá a interpretação que ele acha mais conveniente. O Rafael escreveu assim: a minha questão foi respondida na sua explicação e discussão com a classe. Entendido. Então, a pergunta que eu não entendi foi respondida de alguma maneira. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma colocação, colocar algum pensamento, perguntar alguma coisa? Não? Podemos fazer a nossa prece, então? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos nos colocar bem à vontade nas nossas cadeiras, relaxando os nossos músculos, mentalizando a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, causador de todas as coisas, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo pela oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em seu nome para discutir as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queremos humildemente pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos parte da solução e não do problema. E dá-nos a força necessária para que possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.